Olá, boa noite. Vamos falar sobre imposto, carga tributária, sobre superávit primário, sobre superfaturamento. Vamos falar também sobre lei internacional, justiça internacional. Porque todos esses assuntos junto vai fazer com que você entenda melhor como funciona o governo internacional e o governo brasileiro. Você já deve ter ouvido falar, você já deve ter ouvido pessoas reclamar: ah, mas nos Estados Unidos tem justiça. Ah, mas na Espanha a lei funciona. Ah, lá na Indonésia é assim, na Ásia é assim, no Japão as coisas é uma maravilha. Você já deve ter ouvido falar isso. Você já deve ter ouvido falar muitas pessoas dizer: por que o imposto do Brasil é muito alto? Por que a carga tributária do Brasil é alta demais? E é sobre isso que nós vamos falar. Na verdade, o que acontece? A lei, ela é uma só. Internacional. A lei, ela é internacional. Agora, para que a justiça funcione, a lei, ela tem que estar pura. A lei tem que estar sem infiltrações. A lei não pode ter brecha para que uma justiça aconteça, para que exista uma justiça que funcione. Então a lei, ela é internacional, a lei é universal. Não é que num país a lei funciona, no Brasil não funciona. Não é que lá a justiça funciona, no Brasil não tem justiça. Não é isso. O que acontece? As pessoas, os políticos brasileiros, eles estão fraudando a lei. Eles estão adulterando a lei para que não haja justiça no Brasil, para que não aconteça justiça. Mas na verdade a justiça, a lei, ela é internacional. A lei, ela é uma só. Certo? Então, isso é o que acontece. Agora, por que a carga tributária é muito alta? Por que o imposto é muito alto? Por que a carga tributária é muito pesada para o brasileiro? Aí é onde entra o superávit primário. O que é isso? Superávit, superfaturamento. É aquilo que eles acrescentam a mais, além do imposto que é internacional. O imposto, ele é internacional. O imposto, ele é um só. A carga tributária, ela é internacional. Aí o que acontece? Os espertos que estão na política, os espertinhos que estão na política brasileira, eles colocam juro a mais para tirar, para sobrar, para dar um superfaturamento, superávit, para sobrar dinheiro para eles. Não é que o Brasil é pobre não, irmãos. Não é que o Brasil é mal administrado não. É mentira, é engano do diabo. O Brasil não é mal administrado. Vai na casa de um político para você ver se as coisas deles não são bem administradas. Vai na casa de um governante para você ver se as fazendas deles não são bem administradas, se as empresas deles não são bem administradas, se as organizações deles não são bem administradas. Então, não é que o Brasil é mal administrado, não. Sabe o que acontece? Um Brasil que funciona para eles. Uma administração que funciona somente para eles. E para o resto do brasileiro não funciona. Para o resto do brasileiro não acontece. Então deixa eu te explicar como é que acontece. O governo internacional, qual que é o plano do governo internacional? É ter um governo só. Um governo internacional, uma lei internacional, uma justiça internacional, um imposto internacional, para que o povo, o ser humano na Terra, deixe de ser escravizado. Para que essa escravidão acabe, é necessário que haja um governo internacional, uma justiça internacional, uma lei internacional. Porque a maioria desses políticos brasileiros, eles são professores da lei, são doutores da lei. O que é isso? São aquelas pessoas que são doutorados na lei.
são mestrados na lei. Eles vão para fora do Brasil, não é? Estuda lei internacional, estuda política internacional, estuda direito internacional, voltam para o Brasil, se ingressam na política e criam suas leis para escravizar o brasileiro. O brasileiro é escravo, escravizado. E essa escravidão vai acabar, porque o governo vai ser internacional. Só para você ter uma ideia como as coisas funcionam bem, a justiça internacional é na Holanda. E você sabia que na Holanda as cadeias não são ocupadas pelos holandeses? Na Holanda, eles alugam o presídio para a Bélgica, para a Suécia, para outros países da Europa. Mas na Holanda, o crime, a criminalidade é zero. Lá é a base da justiça internacional. Lá é a sede da justiça internacional. É na Holanda. Então lá não tem preso. Os presídios da Holanda são alugados para outros países. Por quê? Porque é algo que funciona. Aí muitas pessoas ficam perguntando, mas por que lá funciona e no Brasil não funciona? Por que no Japão tudo funciona e no Brasil não funciona? Por que nos Estados Unidos as coisas funcionam e no Brasil não funciona? Irmãos, a solução não é mudar para os Estados Unidos. A solução não é mudar para o Japão. A solução não é mudar para a Holanda. A solução é todo brasileiro junto, unido, lutar por um país melhor. A solução é todo brasileiro, quando eu digo todos os brasileiros, eu estou dizendo de sociedade, da população, do brasileiro, da pessoa física, mas também estou falando da pessoa jurídica, estou falando dos empresários, estou falando dos órgãos públicos, estou falando dos sistemas unidos por um Brasil melhor, por um Brasil mais forte, para que aconteça algo que possa mudar a situação do Brasil, irmãos, porque da forma que está não pode continuar, não pode ser, não pode continuar. Então que todos nós possamos estar de olhos abertos, porque é muito castigo para o brasileiro, é uma carga muito alta para o brasileiro carregar, enquanto alguns não estão carregando nada. Alguns só estão colhendo o fruto que muitos escravos estão trabalhando. Se você ver, o Brasil está na mesma época da escravidão. Muitos trabalhando e poucos colhendo os frutos de trabalho suado de muitos. De muitos. Então pense bem. Pense bem no governo que você quer para o próximo Brasil. O governo que você quer para o próximo brasileiro. O governo que você quer para o próximo país chamado Brasil. Está nas suas mãos. Está na sua responsabilidade. O país é nosso. Você decide. Você tem nas suas mãos a chance de mudar um país, de mudar um estado, de mudar uma cidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia.